Dando exemplo, não é necessário que os filhos atinjam uma idade avançada a fim de que estejam aptos a discernir verdadeira sinceridade ou falta dela nos mais velhos. Eles podem não expressar suas reações, no entanto, são influenciados pelo que observam. Portanto, é muito importante que os pais percebam que seus filhos estão os observando em sua pessoa e modo de agir. Devem ter muito cuidado para não cair em lapsos de andar defeituoso, pois seus olhos e ouvidos veem e ouvem muito. Eles irão discernir se a profissão cristã de seus pais é colocada em prática em suas vidas. O futuro deles pode depender mais do que fazem os pais do que os aconselham. É claro, devemos instruí-los nos caminhos retos do Senhor, mas é a verdade expressada na prática que enfatiza o ensinamento. De que serviria instruir os filhos de que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e bons? Provérbios 15:3. Se Deus os vê quando engana seus companheiros de recreação, assim como eles veem seus pais tirando vantagem de um vizinho, do mesmo modo seria sem bons resultados dizer aos filhos que Deus ouve as mentiras, se enxergam em seus pais a prática do engano. Entretanto, o fracasso dos pais não é uma justa desculpa para os filhos pecarem. O apóstolo Paulo foi um instrumento usado pelo Senhor para a salvação de muitas pessoas e escreveu aos Coríntios: Em Cristo Jesus vos gerei pelo Evangelho. 1 Coríntios capítulo 4, verso 15. Eles eram seus amados filhos e, como filhos, ele os admoestou por carta, verso 14, mas enviou a Timóteo para admoestá-lo de seus caminhos que estão em Cristo, verso 17. Ele era um pai amoroso, ensinando seus filhos, por palavras e por exemplos, como deveriam andar. Timóteo também era um filho na fé de Paulo, o qual exercia zeloso cuidado pelo bem-estar espiritual de Timóteo, e que lhe escrevia intimamente e falava carinhosamente dele a outros irmãos. Deu-lhe palavras de edificação, exortação e consolação, mas também em referência à sua vida. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, instrução, ou seja, conduta, intento, fé, longanimidade, caridade, ou seja, amor, e paciência. 2 Timóteo capítulo 3, verso 10. A doutrina, ou seja, ensinamento, de Paulo era importante, como também é hoje, porque expõe toda a verdade distintiva do cristianismo. Mas Paulo relembrou seu amado filho e colaborador que sua conduta ou maneira de viver foi de veracidade, retidão e integridade. Seu intento, ou seja, propósito, foi igualmente edificante, pois tinha como meta viver neste mundo para a glória de Deus e para conhecer mais e mais de Cristo, o qual havia cativado todo o seu interior. Ele possuía aquela fé que dependia de Deus constantemente em qualquer circunstância. Vemos muitos exemplos da sua longanimidade em Atos e nas suas epístolas. Amava os coríntios, embora quanto mais ele os amava, menos amavam a Paulo. E quanto à paciência, com tudo isso podia dizer-lhes: Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, 2 Coríntios 12:12, a qual, no entanto, não restringia sua autoridade apostólica. Oxalá que os pais cristãos considerem seus caminhos e que imitem o exemplo de Paulo para os seus filhos na fé, pois ocupam uma posição semelhante e devem ser guias espirituais para os filhos. Não há lugar onde temos de exercer mais cuidado para não agradar à carne, nem permitir lapsos na conduta cristã do que no lar. Alguém já disse: se quiser me conhecer, venha morar comigo. É no ambiente caseiro onde nosso verdadeiro eu se manifesta abertamente. Oxalá que os pais percebam a grande importância de viver como verdadeiros cristãos diante de seus filhos, e sintam o grande peso que tem a maneira como realizam as pequenas coisas da vida.